Deputado Heitor. Presidente, acho que a gente podia abrir o debate, se alguém quiser fazer a defesa e sustentação de um ou de outro, e depois fazer a votação. É discussão. Qual que Vossa Excelência gostaria de discutir? Senhor presidente, sou autor do requerimento 573/2018, que requer a realização de audiência pública para debater o projeto, do qual sou relator, o projeto de lei 10.499/2018, que dispõe sobre o crédito rural, nota promissória rural e duplicata rural. Esse tema é tratado já com a nossa consultoria legislativa aqui da Câmara, um tema que acabamos de relatar nas palavras do deputado Sérgio agora, que trata, na verdade, do novo Manual de Crédito Rural Brasileiro. Um tema que precisa ser aperfeiçoado, dado as mudanças tecnológicas, as inovações propostas no campo brasileiro, a diversidade da produção brasileira. Nós temos um manual de crédito ultrapassado, que não dialoga com a realidade brasileira, que não dialoga com a velocidade e da necessidade da agricultura de todo esse país, dado a capilaridade, a dimensão, a importância. Por isso, eu quero pedir a Vossa Excelência que possa dar uma urgência a esse requerimento. Esse tema já está sendo tratado com o Ministério do Planejamento, Fazenda, Agricultura, Banco Central, com os bancos privados, com o sistema comparativo de crédito. Nós precisamos realmente fazer uma discussão ampla e apresentar o mais rápido possível um documento para que possa reordenar esse manual de crédito rural brasileiro. Nós temos legislações brasileiras, não só essa do manual, que datam de 1949, 1950, 55, e foi se fazendo emendas e nunca... Você já era nascido? 55? Nem lembro, senhor presidente, de tão antigo que era. O senhor imagina, eu pergunto, o que nós temos em casa feito em 55 que a gente usa? Você vai perceber que é só a legislação brasileira. O negócio ultrapassado. Por isso, é necessário a revisão do Manual de Crédito Rural Brasileiro, como eu disse, para dialogar com as novas tecnologias, com os novos desafios, com a velocidade que o mercado precisa e merece, com os desafios não só das equalizações de crédito, das operações com o sistema comparativo, mas principalmente com as ferramentas de seguro. Está aqui o nosso deputado Gaúcho, que relatou agora, em instantes, o drama que vivem os agricultores do Rio Grande do Sul. No último final de semana foram os agricultores do estado do Espírito Santo, principalmente no nosso, mais no nosso litoral, tiveram as plantações, entre elas as de banana, totalmente devastados, porque estão expostos à cobertura somente do nosso céu, e a chuva que veio foi muito intensa. Então, precisamos de aperfeiçoar a ferramenta de seguro, aperfeiçoar a velocidade dessas questões. Precisamos trabalhar cada dia mais com os fundos garantidores e com fundos também de aval, para trabalharmos cada dia mais as renegociações. O Espírito Santo vive um drama, nós vivemos a pior seca da nossa história. Durante 5 anos nós não colhemos nada do estado do Espírito Santo, e os nossos bancos e o governo central com uma incapacidade de ter essa percepção e criar mecanismos. Os capixabas querem pagar e querem honrar seus compromissos. A inadimplência histórica no Espírito Santo, senhor presidente, é menor do que 1%. E chegou a patamares agora de 25%, 30%, 35%, porque nós passamos 4 anos, deputado Zé Silva, sem colher nada. A seca devastou a agricultura do estado do Espírito Santo. Somente no último ano as chuvas retornaram. Aí o banco diz, a chuva voltou, está certo, correto. Eu estou tendo uma primeira boa safra, só que eu tenho 4 anos de passivo, de leite, de fruta, de café. Acabou a água no estado do Espírito Santo. A própria região metropolitana teve contingenciamento do uso de água, a agricultura foi suspensa toda a irrigação, e o estado do Espírito Santo é o estado que tem o maior, percentualmente, a maior área irrigada do Brasil. São pequenas e médias propriedades, mas percentualmente, principalmente na área de folhosa, de fruta, a nossa cafeicultura de conilon e robusta é totalmente irrigada, acabou a água no Espírito Santo. Por isso nós não colhemos. Então, quero pedir a Vossa Excelência que possa dar uma urgência a esse requerimento, para que possamos produzir um novo e urgente manual de crédito rural, dialogando com os ministérios, para que o governo possa ter a sua questão impositiva nesses casos emergenciais, para que possamos, como eu disse, dialogar cada dia mais. E o crédito sozinho não vai resolver. O deputado Zé Silva está aqui, precisamos fortalecer, deputado Zé Silva. Assistência técnica, extensão rural. Do outro lado, como eu já vou repetir todos os dias, pesquisa aplicada da nossa Embrapa, as empresas estaduais de pesquisas. Cada dia mais é fortalecer. Eu estou vendo alguém aí no mercado político falando em dissolver as empresas de pesquisa agropecuárias estaduais, diminuir a importância dela. Volto a dizer, quando a maré abaixou, o setor que socorreu o Brasil foi a agricultura.
De novo, ciência, tecnologia, muito trabalho, crédito, comercialização, seguro. Esse é o grande arcabouço que faz o Brasil ficar de pé. Então, quero pedir a Vossa Excelência que possa dar celeridade a esse requerimento 573 para anteciparmos o mais rápido possível essa discussão e, assim, entregarmos o Brasil a um novo manual de crédito rural, orientando em positivo e dando tranquilidade. O nosso plano safra, já tratamos disso em algumas ocasiões, não posso ter um plano safra no país da agricultura ano a ano. Inadmissível que nós não tenhamos essa capacidade de fazer o planejamento. Às vezes, nós temos culturas que são mensais, nós temos culturas que são anuais, mas tem culturas que são perenes. Ou seja, tem atividades que são perenes. Por isso, precisamos ter essas ferramentas de uma economia. E o Ministério da Fazenda e do Planejamento precisam de ter gente sensível. Já tratei disso com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para que ele coloque a agricultura na mesa do presidente da República. Infelizmente, hoje, você vê o ministro da Agricultura mendigando do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, um dinheirinho lá para socorrer aqui. Mas espera aí, eu que estou pagando a conta? Nesse caso, eu sou o dono da bola? Então, a agricultura que está pagando a conta. Aí eu vejo a Embrapa, as nossas empresas, o Ministério da Agricultura mendigando lá, um dinheirinho. Né? E o ministro do Planejamento, da Fazenda, insensível, que não conhece a realidade brasileira. Aproveitando a oportunidade. Isso é o avesso do avesso do avesso, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade da sua palavra, nós já tivemos aqui no passado um ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, que tinha tanta autoridade que o ministro da Fazenda atravessava o ministério para ir buscar as informações com ele. Era diferente do que nós vemos hoje. Isso depende da capacidade do ministro, da condição dele e da autoridade que ele tem. Nós precisamos de ministro que tenha autoridade. Senhor presidente, mas ministro é uma pessoa nomeada, ministro tem patrão. Ministro, cargo comissionado, tem patrão, é na presidência da República. Mas ele tem que ter autoridade, ele tem que conhecer, ele tem que brigar. Concordo com Vossa Excelência, mas ministro é cargo comissionado, tem indicação. Se o ministro não tem esse poder, o presidente da República tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa coragem de dizer, ó, ministro, olha, aqui a pauta é dele, é ele que paga a conta. Aqui no Brasil é o inverso, o Ministério da Indústria e Comércio é refém. O ministro da Agricultura tem que ficar mendigando. A própria imprensa trata o ministro da Fazenda e Planejamento, é um ministério secundário, não dá, senhor presidente. Não dá. Ou seja, é na presidência da República. Ministro é cargo comissionado, como cargo comissionado no setor privado tem patrão. Então, é essa força que nós queremos tratar nesse tema, esse tema do manual que é importante, porque eu vou lá no Banco do Brasil, quase como sei lá como é que eu sou, tem que ficar lá para tratar com o gerente do agronegócio, que o presidente do Banco do Brasil está desconectado com o negócio. O presidente do Banco Central, acho que ele não separa um bezerro de um cachorro, se mandar fazer, e está dando palpite de política agrícola nos países. Ou seja, e aí o parlamento tem cumprido o seu papel, mas tem que ser mais agressivo ainda. Nós não podemos admitir. Eu não vou... tinha um ministro aí do governo passado, aí, que o senhor Levi, que eu falava para ele que Levi, até na Bíblia, era cobrador de imposto, né, que só pensava nisso. O dia que ele liquidou a operação dela, ele vazou fora. Nós estamos dando grandeza demais para planejamento e para a fazenda, esquecendo de quem paga a conta. Nós vamos organizar esse país a partir da agricultura, a partir da mineração, a partir da indústria e comércio, não a partir do planejamento. Não é mudança no planejamento e na fazenda que vai pagar a conta. Tem que perguntar quem produz a riqueza, como que ele produz mais riqueza. Tem que perguntar, Gigiabe, quem emprega, como que ele emprega mais. Não o contrário, não é política da fazenda do planejamento, tem que perguntar para o empresário como que você pode dobrar a sua capacidade produtiva, como que você pode dobrar as suas exportações, como que você possa dobrar as suas contratações. E é o contrário. Eu vejo a própria imprensa nossa, que às vezes se equivoca nos temas, não dá essa grandeza. O setor produtivo, tem que ser atendido com legislação, com política séria e rígida. Vê essa questão de Cuba. Isso é o absurdo. O Banco do Brasil avalizando para caloteiro. O Banco do Brasil avalizando para caloteiro. Está aqui, senhor presidente. 8 indústrias, revista da Avicultura Industrial. Frigoríficos brasileiros estão há 4 meses sem receber exportações a Cuba. E quem avalizou isso? O governo brasileiro, o Banco do Brasil. Eu estou com o meu setor de rocha que não consegue aval para exportação. Que época que foi essa operação?
Senhor presidente, isso é recente, mas isso deve ser contrato de 3, 4 anos atrás, operação. Ainda bem que essa imundícia já saiu do governo. Mas esse governo continua dando aval também, porque tinha que ter rescindido isso de imediato. É um absurdo aqui. 8 indústrias processadoras de carne de frango, ovos e derivados intensificaram as cobranças em Brasília e acionaram o Ministério das Relações Exteriores. Não sei para que serve esse ministério também, não, que não tem visto produtividade nenhuma esse ministério. Não. De acordo com a matéria publicada, já duram 4 meses os atrasos de pagamento do governo cubano ao Banco do Brasil, que não renegocia as dívidas dos agricultores brasileiros com a forma que ele precisa, com a velocidade que a gente precisa, mas está avalizando para Cuba. Referentes às exportações de alimentos. Os pagamentos em atraso somam, Zé Silva, 106 milhões. 8 indústrias de carnes, óleo derivado, intensificaram a cobrança, acionaram o Ministério das Relações Exteriores. O chanceler Aloysio Nunes, que também já deveria ter vazado fora há muito tempo. E meio ao impasse, as empresas ameaçam suspender. Estão ameaçando, não era nem para ter vendido. Também, coitado dessas empresas, confiar no governo brasileiro, que ia assinar um contrato com Cuba, tinha treta nesse negócio. Isso não era sério. O empresa séria não faz isso, mas, de repente, não sei o que aconteceu. Transações fazem parte do PROEX, um programa do governo federal, que financia exportações em companhias brasileiras para diversos setores. Eu estou com o meu setor de mineração sendo massacrado pelo mercado americano, sendo massacrado por falta de competição. O meu setor de café, por exemplo, nesse momento, eu volto a dizer, sem renegociação, tendo que vender o café abaixo do preço de custo. O Banco do Brasil fala que não tem caixa, o Banco do Brasil fala que não tem dinheiro, o governo fala que não tem dinheiro, mas para financiar essa quadrilha cubana que compra aqui e não paga, aí tem. Todas as empresas de alimentos, como o governo brasileiro, descartam, por enquanto, qualquer calote por Cuba. Pelo amor de Deus, senhor presidente. Atrasar pagamento de exportação por 4 meses. E o governo fala, esse governo é sonso, acorda, governo. As empresas estão quebrando. As empresas estão quebrando. O rural brasileiro não aguenta mais. E, principalmente, com a omissão do governo brasileiro, que não tem caixa e não tem coragem de romper esse contrato fajuto, pegar esse dinheiro e entregar para a gente decente aqui, dar o fundo garantidor, como eu disse, para a agricultura, para a mineração, para o setor exportador. Vende para quem paga. Eu não posso vender. Cuba sabe que Cuba não vai cumprir. Não vai cumprir porque assinou esse contrato daquele governo que já saiu. Esse governo agora, por relações, um tal de relações exteriores, que o Brasil é sempre o bonzinho, né? É sempre o bonzinho. O Brasil tem acordo comercial assinado com todo mundo. Aí o Brasil é bonzinho, aceita tudo. 200 condicionantes, 300... Nós estamos assinando. Que o Brasil assinou o tratado, não sei de onde, que não serve para nada. Deputado. É tratado que estão pagando custo. Então, registra a minha indignação, desculpa do desabafo e peço prioridade. Eu me somo à sua indignação e acredito que todos aqui estão de acordo. Mas eu vou fazer uma proposta